Boa noite, professora. Hoje nós vamos apresentar sobre os vórtices de ponta de asa. Pode passar. Por definição, é um fluxo de ar em redemoinho ou giratório, conflitantes ao redor da ponta da asa. Mas de forma mais clara para a gente enxergar, é uma diferença de pressão entre a parte inferior e a parte superior da ponta da asa, que gera aquelas turbulências na ponta que pode ser prejudicial para o voo. Pode passar. Bom, os vértices de ponta de asa são associados ao arrasto induzido, uma consequência inevitável da geração tridimensional da sustentação. Mas o que é o arrasto induzido, né? Na aviação temos dois tipos de arrasto, o induzido e o parasita. O parasita, basicamente, é o resultado da resistência imposta pelas moléculas de ar com qualquer parte da aeronave, não somente nas asas, né? Em qualquer parte exposta no ar que esteja em movimento. Esse arrasto parasita é composto de 3 elementos básicos: o arrasto de pressão, o de atrito e o de interferência. O arrasto de atrito vimos bastante no nosso curso, né, de McFlu, que é sobre superfícies rugosas. Como a gente mostra na figura, quando estamos com uma asa limpa, o fluxo de ar passa em filetes contínuos com quase nenhuma turbulência, diferente da asa congelada, que forma bastante turbulência devido à sua rugosidade, né? Aí faz muita turbulência. Mas e o arrasto induzido, né? O que é? O arrasto induzido diretamente relacionado à produção de sustentação pela asa da aeronave. Ele é um produto indesejado da sustentação que não pode ser anulado. Esse tipo de arrasto ocorre principalmente devido aos movimentos dos filetes de ar no intradorso e extradorso de uma asa que produz sustentação. Com a pressão no intradorso maior do que o extradorso, o resultado disso são os filetes de ar que tendem a se deslocar para o extradorso a fim de igualar a pressão. Durante este movimento, ocorre um turbilhamento na ponta de asa, resultante desta fuga de ar que se encontra no intradorso, que irá reduzir a sustentação da asa. Para compensar essa redução na sustentação produzida pelo turbilhamento, aumenta-se o ângulo de ataque, o que irá gerar mais arrasto, o que é chamado de arrasto induzido. Porém, temos algumas maneiras de diminuir este arrasto induzido, que seria o alongamento das asas, né, o afilamento delas, e os ingledes, né, que todos achamos lindos nas aeronaves. Pode passar. Bom, os núcleos dos vórtices giram em uma velocidade muito alta e são regiões de baixa pressão. Em uma primeira aproximação, essas regiões de baixa pressão fazem uma pequena troca de calor com as regiões vizinhas, reduzindo assim a temperatura local nas regiões de baixa pressão. Se a temperatura cair abaixo do ponto do orvalho, acontece uma condensação do vapor d'água presente no centro dos vórtices na ponta de asa, tornando-os visíveis. A temperatura pode até descer abaixo do ponto de congelamento, momento em que vão ser formados cristais de gelo. O principal perigo em relação ao vórtice e o voo de uma aeronave está na decolagem e no pouso, que são os momentos críticos do voo. Isso acontece porque o vórtice causa uma turbulência, uma instabilidade no voo da aeronave. Só que o principal problema relacionado a isso são entre aeronaves diferentes. Por exemplo, se no aeroporto a gente tiver a decolagem de uma aeronave muito grande e logo em seguida de uma aeronave muito pequena, o problema pode ser grave, já que os vórtices gerados pela aeronave grande vão ser grandes, e eles, em relação à pequena aeronave que decolou depois, podem ter efeitos catastróficos, como até mesmo a queda da aeronave, por conta da instabilidade causada nos fluxos de ar. Pode passar. Uma curiosidade que a gente sempre vê os aviões, principalmente os aviões militares ou os aviões de apresentações, voando em formação, e isso acontece por conta da corrente de ar ascendente gerada nas pontas das asas. Ou seja, o avião que está na lateral consegue aproveitar essa corrente para ganhar um aumento de sustentação. E isso não vem nos aviões, né? A gente demorou muito tempo para entender isso, mas a natureza já aplica isso há muito tempo com os pássaros. Pode passar. Bom, os vórtices de ponta de asa são padrões circulares de ar em rotação que saem pela parte de trás de uma asa enquanto ela gera sustentação.
Os vórtices de ponta de asa às vezes são chamados de vórtices de bordo, de fuga, ou vórtices induzidos pela geração de sustentação, porque existem vórtices que ocorrem em outros lugares além da ponta das asas. Eles podem ocorrer em qualquer ponto do bordo de fuga de uma asa, onde a sustentação varia no sentido do comprimento da asa. Os vórtices de ponta de asa são associados com um arrasto induzido, um resultado do desvio para baixo dos filetes de ar que passam pelo bordo de fuga de um aerofólio, produzindo sustentação. Os vórtices de ponta de asa formam o componente primário da esteira de turbulência. Dependendo da umidade, ambiente atmosférica, assim como o perfil aerodinâmico da asa e a carga alar, pode-se condensar ou congelar a água do centro dos vórtices, tornando-os visíveis. É isso que a gente tinha para apresentar. Qualquer dúvida? Obrigado pela atenção.